indígenas, que já viviam há pelo menos 12 mil anos no que hoje é o território do Brasil, sofreram e têm sofrido uma história de crimes, usurpação e genocídio. Ainda hoje sofrem com uma série de ameaças, que vão desde o preconceito até a política de extermínio. Olá pessoal, eu sou o professor Darlan Reis. Quero dizer para você que o nosso canal procura fazer discussões sobre a história, a política e a ciência de uma forma que todo mundo possa entender. Se você gosta dos nossos vídeos, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós iremos tratar da história criminosa contra os povos indígenas. Essa história de conquista e domínio é marcada por três grandes linhas. No período colonial, havia a ideia de cristianizar, catequizar e, portanto, salvar os indígenas. No período imperial, a ideia seria civilizá-los para salvá-los. Na República, a ideia de tutelar, proteger, salvar os indígenas. De forma que você pode perceber que sempre as nações, os povos, as etnias indígenas, os povos originários da América, sofreram a ação de conquistadores, colonizadores, civilizadores ou os pretensos protetores. Dignidade, autonomia, respeito foi o que faltou nessa história. No vídeo de hoje vamos falar apenas do período colonial, um período de mais de 3 séculos, onde a relação entre os povos indígenas e os conquistadores, colonizadores e a igreja foi marcada por inúmeros conflitos. Mas para refletirmos sobre essa história criminosa contra os povos indígenas, devemos também destacar 2 outros problemas de interpretação. O primeiro é aquele pensamento que vê os povos indígenas como fósseis vivos. O que seria isso? É pensar que os povos que viviam na América do Sul, no período da chegada de Pedro Álvares Cabral, não teriam tido uma história a partir daí, e que os seus remanescentes de hoje em dia viveriam da mesma maneira que a época de Cabral. Essa é uma ideia equivocada porque ignora o etnocídio, mas também a etnogênese. Ignora que esses povos têm história, que viveram conflitos, resistências e que se modificaram no decorrer do tempo como qualquer sociedade. Isso está associado a uma outra ideia, a ideia de ver os índios, os povos nativos, os povos originários, como aqueles amantes da natureza, o bom selvagem, uma ideia construída no século XIX, que será discutida em outro vídeo. Mas essa ideia mistura uma suposição de um anarquismo ecológico, onde todos os povos indígenas eram selvagens, bons, que viviam na natureza, romantizando-os, portanto. O que nós temos que pensar é a história real, efetiva. Como foi essa história? E no caso, no vídeo que nós estamos fazendo hoje, é para discutir a ação criminosa, que eu considero criminosa, do Estado colonial, da Igreja Católica e dos colonizadores sobre as nações indígenas, sobre os povos originários. Outro ponto importante é lembrarmos que existia uma diversidade, centenas de povos diferentes que viviam nesse território antes da chegada dos portugueses, com culturas diferentes e formas de organização social diversas. Não era apenas os tupis e guaranis que viviam no território. Haviam diferenças consideráveis entre os povos do ponto de vista da sua organização social e das suas relações comunitárias. Diferenças culturais, diferenças produtivas, caçadores-coletores, horticultores, construtores de cerâmicas, alguns com centralização política e religiosa. Portanto, quando estudarmos a história dos povos indígenas, é preciso que entendamos que eles não são fósseis vivos, que só têm uma forma de viver, que viviam paralisados no tempo. Eles têm a sua própria historicidade. Sobre a colonização portuguesa, ela durou mais de 300 anos, então ela não é uniforme na temporalidade. Os colonizadores foram aprendendo a dominar o território, desenvolveram suas instituições e também a própria ideia sobre o que seriam os povos originários. Essa noção do que é ser o índio, determinar quem é o índio, é bem interessante, apesar de trágica. Mesmo assim, podemos, em linhas gerais, entender que a colonização foi um empreendimento praticado pela coroa portuguesa, a Igreja Católica e os colonos, aqueles que vieram realizar a produção e enriquecer na exploração da colônia. Para a coroa portuguesa,
Colonizar também significava conquistar novos súditos. Então o entendimento geral é de que os indígenas deveriam se tornar súditos do rei de Portugal. Mas essa ideia se chocava com a noção que os colonos possuíam sobre os indígenas. Eles vão olhar para os povos originários como um fornecimento de mão de obra para os seus empreendimentos. Também como forma de defesa contra adversários. Dessa forma, os indígenas vão ser escravizados pelos colonos, mesmo quando a legislação portuguesa ou a Igreja Católica condenavam a escravização. Nós vamos explicar isso melhor. Mas, por enquanto, entenda, a mão de obra indígena vai ser utilizada tanto a partir da escravização ou de outras formas de trabalho compulsório, obrigatório. Um dos apelidos que os povos indígenas vão receber no Brasil pelos colonizadores é o de negros da terra. A ideia de negro estava associada naquele período histórico, do início da colonização, à ideia de escravo. Portanto, os indígenas vão ser considerados os negros da terra, no sentido de quê? De que eram escravizados ou que eram passíveis da escravização. Durante um largo tempo, apesar da proibição legal de escravização dos indígenas, os mesmos foram escravizados pelos colonizadores. Já para a Igreja Católica, em linhas gerais, os indígenas deveriam ser convertidos, se tornarem fiéis do catolicismo. Existe uma bula papal, Veritas Ipsa, de 1537, do Papa Paulo III. Essa bula vai determinar que os indígenas, os povos originários da América, têm alma e que, portanto, não deveriam ser escravizados, mas sim convertidos à fé católica. Segundo essa bula, eles não deveriam ser objeto de maus tratos nem de escravização. Essa bula vai servir de base para a legislação portuguesa que, durante vários períodos, vai criar leis proibindo a escravização. Mas por que eles criavam leis constantemente proibindo a escravização? É porque ela ocorria. Ela ocorria na prática. Mesmo assim, o empreendimento colonial exigia mais mão de obra. E os portugueses trouxeram da África escravizados, como todos nós sabemos. Os missionários desenvolveram uma política para os povos originários de aldeamentos. Nesses aldeamentos, ou aldeias missionárias, existia toda uma forma de controle e organização dos povos. É preciso que você entenda que existiam as aldeias originais, formas de organização e de vivência dos próprios povos indígenas, que eram diferentes entre si. Mas os missionários católicos, colonizadores portugueses, desenvolveram uma política de aldeamento. Então existem aquelas aldeias dos povos indígenas originais, existem aquelas aldeias que foram construídas, organizadas pelos missionários. Também são chamadas em algumas regiões de missões. Vamos a um exemplo dos jesuítas. A política de aldeamento idealizada por Manuel da Nóbrega e desenvolvida por Antônio Vieira. A ideia era concentrar os índios convertidos, ou a serem convertidos, em núcleos insulares, separados dos colonizadores, dos colonos. Nesses núcleos, nessas aldeias, o que seria feito? Primeiro, não misturar etnias, a não ser que os próprios indígenas consentissem. Essa era uma das ideias. Segundo, permitir e manter as práticas indígenas e valer-se dos líderes indígenas convertidos para que eles introduzissem novos hábitos e a fé cristã. Terceiro, um cotidiano de trabalho e evangelho. Trabalho e evangelho. Quarto, nas horas livres, ladainhas, rezas, procissões e festas de caráter religioso. Assim, de certa maneira, as missões, os aldeamentos serviriam para proteger da escravização que os colonizadores, os colonos, os produtores queriam introduzir. Mas, ao mesmo tempo, subordinavam os indígenas, os povos originários, à ideologia cristã, católica, e os obrigavam a um novo padrão de vida, de trabalho e submissão aos religiosos. É lógico que haviam insubmissões, fugas, lutas. Muitos não aceitavam. De início, o que parecia algo religioso, pela via amorosa e levar à fé, se transformou em empreendimento lucrativo muitas vezes. Tanto é que nós vemos as fazendas que as instituições religiosas possuíam, os engenhos, inclusive com a exploração da mão de obra escravizada de africanos. Ou seja, esse processo de aldeamento, de colégios, de fazendas, gerou muita riqueza e poder político para a Igreja Católica. Além disso, cabe registrar que, apesar da escravização
do ponto de vista legal, ser proibida, se houvesse a motivação da guerra justa, os indígenas poderiam ser escravizados. O que era a guerra justa, em linhas gerais? A guerra justa era a noção de que, se os colonizadores denunciassem determinado grupo indígena como perigoso, como uma ameaça, era permitido a captura e a escravização daquele povo. Ou seja, bastava o colonizador denunciar alguma autoridade e essa autoridade aceitar que aquela comunidade indígena, que aquele povo era uma ameaça aos colonizadores, à colonização, à coroa, isso justificava o quê? A guerra de conquista e escravização daqueles povos. Vocês conseguem perceber as três grandes linhas de atuação? Igreja, coroa, colonos. E como eu disse antes, o período colonial é extenso, com suas diferenças. Por exemplo, no período do Marquês de Pombal, também conhecido como Era Pombalina, houve uma mudança na política portuguesa, é o que nós chamamos de despotismo esclarecido. Além disso, o Marquês de Pombal tentou capitalizar o Estado e a coroa portuguesa a partir do confisco de bens da Igreja Católica, e se refletiu na política colonial aqui no Brasil. Muita gente já estudou sobre isso desde o ensino médio ou do ensino fundamental, a política pombalina. Você já deve ter ouvido falar disso. A expulsão dos jesuítas. Mas o que isso diz respeito aos indígenas? Vamos focar nisso. Entre 1757 e 1798, vigorou no Brasil o Diretório dos Índios. Em linhas gerais, o que foi o Diretório dos Índios? Foi uma legislação, uma política a ser aplicada pela coroa portuguesa, colonizadora, sobre os indígenas do Brasil. Esse diretório possuía 95 artigos. Vou destacar aqui as principais ideias. Por exemplo, ele vai proibir o uso da palavra negros para a população indígena, porque ela estava associada à escravidão, e a escravização não era permitida por lei para os indígenas. Daí você percebe como a população indígena era escravizada recorrentemente, mesmo sendo proibido por lei. Mais uma vez, a legislação oficial tinha que marcar no papel que era proibido escravizar os povos indígenas e inclusive usar a expressão negros para se referir a eles. Então eles usavam a palavra índio, que também era preconceituosa naquele contexto histórico. É verdade. Veja como a identidade dos povos indígenas foi sempre anulada de cada nação, de cada etnia, de cada comunidade. Ou é índio, uma generalização abstrata e preconceituosa naquela época, ou negros da terra, no sentido pior da palavra, no sentido de escravo. Um outro ponto da política pombalina é o incentivo que havia na lei para que se fizesse o casamento entre brancos e índios, diferente da política missionária que buscava isolar as comunidades nativas da miscigenação entre brancos e indígenas. Na política do Diretório dos Índios, o português deveria ser a língua oficial a ser ensinada às crianças indígenas nas aulas existentes oficialmente nas escolas das aldeias. Muitas aldeias missionárias acabaram se tornando núcleos urbanos, e a legislação pombalina fez com que esses lugares passassem a ser denominados vilas. Outra coisa que essa legislação admitiu é que os indígenas pudessem ter bens pessoais, reconhecia esses bens e permitia que eles comercializassem. Em 1798, oficialmente, o Diretório dos Índios foi extinto. Então nós podemos entender que nesses 3 séculos de domínio e colonização, além das mortes por epidemia, os massacres, as guerras por escravização, a usurpação das terras, também houve uma política de homogeneizar, discriminatória, estratificadora, chamar todos os povos, a diversidade de povos, de índios ou de negros da terra. Ao mesmo tempo, a política de, em nome de protegê-los, convertê-los. Protegê-los através do quê? Da fé cristã e do trabalho obrigatório em suas aldeias missionárias. Ou, por outro lado, a política dos colonos, de escravização, utilização como mão de obra para o trabalho pesado. Enfim, uma política de genocídio, de preconceito, de extermínio e de exploração desses povos. Vamos continuar a discutir essa história em outros vídeos. Vamos tratar do período imperial e do período republicano. Quais foram as políticas
da história criminosa contra os povos indígenas. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal.